Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer a correção da atividade avaliativa que vocês realizaram no mês de novembro. Eu quero corrigir e explicar e para que vocês tirem as dúvidas e a gente possa então fazer a recuperação disso, né? Direcionado então para quem precisa da recuperação, tá? Resolva as operações com frações. Percebam que na questão A nós temos 1/3 mais 2/4 menos 2/3. Por regra, quando a gente aprendeu a somar e subtrair frações, a gente aprendeu que é necessário ter denominadores, a parte de baixo da fração, iguais, para que eu possa somar os numeradores, tá? Então, quando a gente aprendeu a soma, a adição e subtração de frações, a gente aprendeu a fazer o MMC. Mas qual é o propósito do MMC, né? O MMC, a intenção dele é encontrar frações equivalentes a 1/3, uma fração equivalente a 2/4 e uma fração equivalente a 2/3, de forma que as três frações possuam o mesmo denominador, um denominador comum. Então, usando o MMC de 3 e 4, a gente fazendo a fatoração, a gente chega ao mínimo múltiplo comum 12, tá? Uma vez que eu tenho essa definição do mínimo múltiplo comum, o que eu faço? Eu pego o novo denominador, divido por 3, que é o antigo denominador, e o resultado multiplico pelo numerador antigo, né? Então, 12 dividido por 3 resulta em 4, e 4 vezes 1 é 4, por isso temos um 4 aqui. 12 dividido por 4 é 3, e 3 vezes 2 resulta em 6. 12 dividido por 3 é 4, e 4 vezes 2 é 8, menos 8, porque nós tínhamos uma subtração aqui, tá? Alguns alunos costumam fazer, eu já vi por hábito, que, pelas avaliações, inclusive, que alguns alunos fazem por parte. Se vocês acharem melhor, não tem problema. O que vai acontecer? Vocês vão encontrar o denominador comum entre 3 e 4 e vão somar 1/3 mais 2/4. O resultado disso faz a subtração de 2/3. Pode ser por esse caminho? Pode. Isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, a matemática permite muitos caminhos e vocês vão escolher qual que vocês se adaptam melhor, desde que não esqueçam de nenhuma regra nesse caminho, tá? Então, aqui eu igualei os denominadores e usei, então, a regra do MMC para chegar, então, aos novos numeradores. Vocês poderiam ter feito essas frações individualizadas, tá? Poderia ter colocado 4/12 mais 6/12 menos 8/12. Eu coloco uma vez só o denominador, porque eu acho mais prático, eu escrevo menos, né? Mas dá para fazer, sem problema nenhum. A gente pode fazer. Como é que eu resolvo agora? Uma vez que o denominador já foi igualado e eu tenho frações equivalentes, então eu vou poder agora somar somente e subtrair os numeradores, o que está em cima da fração. Então, 4 mais 6 é 10, e 10 menos 8 resulta em 2. O 12 ficou igual, não sofreu nenhuma alteração a partir daqui. Então, temos como resultado 2/12. Finalizou aqui. A pergunta é, dá para simplificar? Eu consigo dividir o numerador, o que está em cima, e o denominador por algum valor igual? Sim, consigo. Por quê? Posso dividir 2 por 2 e posso dividir 12 também por 2 e a gente fica com o resultado 1/6. Então, a resposta para essa soma, para essa expressão é 1/6, tá? Aqui nós temos multiplicações. Lembrando, 3 vezes 1/3. Qualquer número inteiro,
a gente entende que ele tem um denominador, que é o número 1. O número 1, pensem que, eu costumo falar, e falo bastante isso, a fração ela é uma divisão. Se eu tenho 3 e o denominador vai dividir esse 3, 3 dividido por 1 é 3. Então, todo número inteiro tem um denominador 1, porém, ele não aparece. Podemos fazer a multiplicação 3 vezes 1, que é 3, e o 1 que está oculto aqui embaixo, vezes 3, também resulta em 3. O resultado disso, que é 3 terços, vezes 1 quarto. Então, 3 vezes 1 vai resultar em 3, e 3 do denominador vezes 4 vai resultar em 3 dozeavos. Lembrando que, por regra, a multiplicação de frações, a gente sempre multiplica numerador por numerador e denominador por denominador, tá? Ficamos com 3 dozeavos. Tem como simplificar essa fração? 3, tem algum número que eu possa dividir o 3 e que eu também possa dividir o 12 ao mesmo tempo? Então, sim, 3 pode ser dividido pelo próprio 3, que resultaria em 1, e 12 dividido por 3 resulta em 4, ou seja, simplificando esta fração, eu fico com 1 quarto, tá? Lembrando que uma fração, a parte de baixo me diz em quantas partes ela está sendo dividida, o objeto, né? Lembrando lá nas representações geométricas, em quantas partes a figura foi dividida, e 3 seria quantas partes foi utilizada dessa figura. Então, a gente está fazendo 3 partes de 12, tá? 3 pedaços de 12, 3 dozeavos. Divisão de frações. 3 dividido por 2 terços. Regra: mantenha o primeiro número, a primeira fração, e inverte a segunda fração, trocando a operação que antes era divisão para uma multiplicação. Alguns alunos preferem fazer um x. Como assim um x? Fazer a multiplicação deste 3 pelo 3 do denominador e o 1 que estaria aqui pelo 2 do numerador. Eu só receio que vocês confundam a posição das informações. Portanto, prefiro a regra que eu mostrei já para vocês. O 3 se mantém do jeito que estava, troca a operação que antes era a divisão por uma multiplicação e invertemos a fração, a segunda fração. Antes era 2 terços, invertendo ficamos com 3 meios, desculpa. Agora fazemos uma multiplicação. 3 vezes 3 é 9 e 2 vezes 1 é 2, né? E aí não tem como simplificar, 9 e 2 não tem um divisor comum, portanto, não dá para simplificar. Questão D, mais uma multiplicação, 2 vezes 1 vai dar 2, e 2 do denominador vezes 1 também, fica 2 meios. Com isso, repetimos aqui, não precisava dessa segunda, dessa imagem aqui. 2 meios vezes 3 quintos, e a gente tem, então, 2 vezes 3, que dá 6, e 2 vezes 5 é 10. 6 décimos é possível simplificar. 6 e 10 podem ser divididos por um mesmo número, possuem um divisor comum. Sim, é possível simplificar. 6 dá para dividir por 2 e fica 3, e 10 dividido por 2 resulta em 5. Ou seja, a nossa resposta, simplificando a fração, é 3 quintos, tá? Seguindo com, agora sim, na verdade, aqui nós temos uma mistura de operações. Observem aqui comigo. Sabendo que em uma expressão numérica, resolvemos primeiro multiplicação e divisão, na ordem em que aparecem,
e depois adição e subtração. Aqui já está a regra, então era só seguir o que estava na instrução. Resolva. 3/5 mais 2 dividido por 7/5 dividido por 1/2 menos 1/3. Observem a informação. Resolvendo primeiro multiplicação e divisão na ordem em que aparecem. Portanto, eu primeiro vou dividir 2 por 7/5 e o resultado disso eu vou dividir por 1/2, tá? É importante isso, senão não vai funcionar. O que eu fiz aqui? 3/5 mais 2 dividido por 7/5. Lembrando, o que eu faço? Eu vou multiplicar esse 2 pelo 5, porque ele vai subir, né? E o 7 vai ficar como denominador, porque a gente vai estar invertendo a fração. Então, 2 dividido por 7/5 resulta em 10/7, tá? Agora, aplicando a multiplicação da fração inversa de 1/2, nós multiplicamos 10/7 por 2 sobre 1. O que é esse 2 sobre 1? É a fração 1/2 que foi invertida. Percebam que a divisão se transformou em multiplicação. Neste 10/7 eu fiz a mesma coisa com 2 dividido por 7/5. Eu só não detalhei, tá? Mas está ali. Então, agora eu vou fazer 10 vezes 2 e 7 vezes 1. Como é que fica? 3/5 mais 27 menos 1/3. Qual é a solução aqui? Nós não podemos somar nem subtrair se a gente não igualar os denominadores. Sugestão é o MMC de 5, 7 e 3. Aqui ficou um número um pouco alto. O denominador comum é 105. 105 dividido por 5 e o resultado multiplicado por 3, nós temos 63. 105 dividido por 7, o resultado multiplicado por 20 dá 300. E 105 dividido por 3 e o resultado multiplicado, então, por 1 resulta em 35, lembrando que a subtração aqui. Agora só se resolve os numeradores. 63 mais 300 menos 35 e temos como resultado 328 105avos. A gente pode usar as regras da divisibilidade que a gente aprendeu e chegar à conclusão aqui que a gente não consegue simplificar essa fração aqui, tá? Ela é grande porque o denominador é um número alto, mas não tem um divisor comum entre 105 e 328, portanto fica como está. Questão B. Primeiro a gente vai resolver a multiplicação, depois a gente precisa resolver a divisão e por fim a gente faz os outros cálculos. Multiplicando 2/3 por 3, eu multiplico 2 por 3 e o 3 vai multiplicar pelo 1 oculto aqui. Ficamos com 6/3. Aqui, 1/3 dividido por 1/6. A gente inverte esta fração, 1/6 fica 6 e multiplica por 1/3, ficamos também com 6/3. Agora, os 5/3 permanece e a gente fica aqui. Observem o que aconteceu. Eu só fiz a multiplicação que tinha aqui e a divisão que tinha aqui. Agora, o que aconteceu aqui? 6/3 menos 6/3 é 0, né? Então, 0 mais 5/3 nós temos como resposta 5/3. Essa é a resposta da questão B. A questão 3, nós temos um problema matemático e nesse problema a gente precisa interpretar e aplicar as regras. Eu vou resolver de uma forma talvez mais complexa, onde a gente aplica uma multiplicação e divisão de frações.
talvez vocês resolveram de forma mais prática, tá? Existem outras possibilidades, sim. Então, o problema diz: Joana precisa levar um doce para a festa de encerramento do ano letivo e decidiu fazer a sua receita de bolo. Para fazer a receita para 4 pessoas, ela usa 3/4 de um pacote de achocolatado. Quanto ela deve gastar de achocolatado se o bolo a ser feito deve servir 20 pessoas? E aqui pede então para representar o cálculo usando operação com frações. Primeiro, nós sabemos que 4 pessoas, ela precisa de 3/4 do pacote de achocolatado. A gente pode fazer uma divisão de frações, dividir 3/4 por 4, para quê? Para descobrir quanto que ela gasta para fazer o bolo para uma pessoa. E a partir do que a gente adquiriu de informações, por exemplo aqui, 3/4 dividido por 4, a gente inverte então, o inverso de 4 é 1/4, né? Muda a operação que antes era divisão para uma multiplicação, e temos 3 vezes 1 e 4 vezes 4. O resultado é 3/16. O que é 3/16? 3/16 é a quantidade necessária para o bolo para uma pessoa. Agora, eu posso multiplicar por 20, porque eu quero saber quanto eu vou usar para 20 pessoas. E aí, eu pego 3/16 e multiplico por 20. Como é que vai ficar? 3 vezes 20 e o 16... Opa, peraí. Aqui. 3 vezes 20, a gente fica com 60, e 16 vezes 1 é 16. 16 e 60 dá para simplificar. Se a gente dividir 60 por 4, fica 15. E 16 dividido por 4 fica 4. E temos como resposta 15/4 de pacote do achocolatado. Joana deve gastar 15/4 do pacote de achocolatado para servir o bolo a 20 pessoas, tá? Essa seria a resposta, no mínimo esta resposta. Tem a possibilidade ainda de transformar esses 15/4 em partes. Dá pra gente transformar em pacote, porque o que seria um pacote inteiro de achocolatado? Seria 4/4, né? A gente pode fazer um cálculo aqui. Eu não representei, não era exatamente isso que a gente estava exercitando, mas dava para fazer a transformação ainda em achocolatado, em quantidade de achocolatado, quanto que equivale essa fração. Mas essa resposta já seria suficiente se vocês chegaram a ela. Alguns alunos fizeram um pouquinho diferente. Pegaram a ideia de 20 pessoas, fizeram a associação, né? 20 pessoas e 4 pessoas, né? Então, se eu pegar 20 pessoas, dividir por 4 dá 5. Eu tenho que multiplicar essa quantidade 5 vezes, e aí fizeram só a multiplicação de 3/4 por 5, né? Mas aí não tem toda a representação do cálculo de frações. Eu também considerei, mas o importante é chegar, então, à resposta 15/4, tá bom? Hoje era isso aí, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais do conteúdo, quem tinha ficado com dúvida. Estudando essa correção, estudando essa atividade, vocês terão condições tranquilas de fazer a recuperação na próxima aula, certo? Um abraço a todos e até a próxima.